Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o XPML, né? Mais um mês acompanhando. E vamos ver como é que tá o XPML, dar uma olhada no fundo, relatório, ver se mudou alguma coisa ou não nesse fundo, né? Se as coisas estão caminhando de forma melhor ou pior para esse fundo. Se tem alguma perspectiva, né, de resolução para a alavancagem dele. E vamos lá, vamos abrir o relatório aqui para a gente dar uma olhada juntos. Primeiro, né, a cota rodeando ali 105, quando muito ela vai lá no 106, quando pouco vai no 100 reais, tá nessa faixa de valor, né, 105, 100 reais, 105, 100 reais, 105 reais, 100 reais, e o fundo segue pagando 93 centavos. Lembrando, galera, que esse 92, né, centavos, que esse patamar de distribuição não é sustentável do jeito que está. Eu vou mostrar para vocês por que a DRE, a gente vai dar uma olhada, vai dar uma analisada aqui juntos, com calma, nesses resultados do fundo, para ver como é que ele está. Né, XPML que vem sendo alvo de bastante polêmica, desde sempre, né? Desde que eu comecei a levantar a bola da alavancagem do fundo, a polêmica só aumentou e tal, mas a gente vai trocando uma ideia. Então a gente vê, né, XPML, 6 bi, 604 mil cotistas, aquela coisa toda e tal. Mês de maio teve aí o Dia das Mães, teve também o filme, né, Lilo e Stitch, que ajudou a bilheteria, isso traz um fluxo de pessoas para os ativos também, né. Ele comenta, né, que o índice de Cielo, de varejo, não sei o que, também teve um mês bom. Sobre o fundo, indicadores do fundo, galera, a gente teve uma performance positiva em maio, né? Vendas, crescimento de 1,8, NOI cresceu 13, legal, né? E a gente teve aqui os índices de same-store sales, same-store rent, também com bons números. Acontecimentos do mês, maio, recebimento de 32 milhões de reais da venda de uma SPE que ele tinha, né? E também a venda de 66 milhões de reais em fundos imobiliários, convertendo esse montante para o caixa do fundo, que está bem restrito. Aqui a gente vê o fundo tem um resultado de 93 centavos por cota acumulada. Pagou 92 centavos, né? A gente vê que em maio teve 2 milhões de lucro, e aí o resultado do fundo foi 58 milhões, com um rendimento de 52, né? Gerou 58, pagou 52. Aí foi um bom mês, né? Foi um bom mês, aí teve uma gordura. Mas no ano gerou 247, pagou 259. Então a gente vê aí que o patamar de distribuição não está muito sustentável, né? Está distribuindo mais do que está gerando, está usando reservas. Aqui a praxis ESG e tal, blá blá blá. Tivemos premiação da Associação Brasileira de Shopping Centers, e tem alguns ativos do fundo foram premiados, Campinas Shopping, Grand Plaza, o International Shopping, então a gente teve aí esse prêmio, né, legal. Aqui, galera, começa, né, a dor de cabeça do XPML, que é a parte de cronograma de desembolso. E aí eu tava reparando nesse gráfico, cara, olha como é que ele muda de um mês para o outro. Eu vou pegar aqui, eu deixar aberto do mês passado. Olha só que interessante. Como é que os números mudam. Né? Cronograma de desembolso e recebimento do fundo. Caixa de disponibilidades, 425. Aí você já abre aqui, já está em 388. Por quê? Né? Sendo que ele vendeu passagem de fundos imobiliários e esse caixa de disponibilidades considera os fundos imobiliários. Né? E ele pagou 17 milhões da parcela do Praia de Belas, que não está aqui mais. Né? Mas se você pegar 425 menos 17, não vai dar 388. Não sei. Sinceramente, eu não sei. As outras parcelas continuam aqui. Mas a gente teve uma diminuição no caixa e disponível e ele não falou por quê. Eu estou trazendo isso só para mostrar as diferenças, né? Claro que ele tem aquele UFL Shops que ele não descreve nesse passivo, que deve estar consumindo um fluxo financeiro desse fundo. Como a gente não sabe quanto que é, a gente fica meio sem saber como é que é, né? Aqui, ó, vou pegar outro relatório só para a gente fazer uma comparação mês a mês e tal, para a gente ver como que tá. Olha só, no relatório de abril era 445. O relatório, esse aqui, ele é de maio, era 425. E o relatório agora que a gente tem, que é base junho, é 388. Então, caiu 445, 425 e agora 388. O montante negativo
hoje é 603, era 583 e agora era 563. Então tá subindo, né? De 563 saltou já para 603. Lembrando que uma parcela de 17 milhões sumiu daqui e que esses valores não têm a correção. Então esse valor, por exemplo, a parcela sim aqui, a gente sabe que é lá próximo dos 700 e tantos milhões de reais, né? Então esses valores não estão sendo corrigidos aqui. Então a gente sabe que esse saldo é um pouco maior do que está representado aqui, né? Fora essas parcelas também tem algumas correções no meio do caminho, então elas vão acabar crescendo, né? A gente sabe que para 2025 agora, de curto prazo, o que é mais pesado mesmo é a terceira parcela do portfólio SIM, que ainda não foi endereçada, a gente não sabe o que vai fazer, ele tem que pagar em dezembro de 25 e a gente fica aguardando cenas dos próximos capítulos para ver quando é que como é que eles vão fazer para pagar essa parcela, né? É um montante pesado para o final desse ano. Aqui na parte de cronograma de desembolsos e tal, ele fala, né, que a alavancagem do fundo é de 8%. Mentira, não é. A alavancagem do fundo, na próxima página, ele contradiz a informação, que na verdade a alavancagem do fundo é de 26%. Então, tipo assim, não é 25%, não é 8%, é 25,9%. Então, ele meio que se contradiz. Uma página fala uma coisa, outra página fala outra, mas o número mais correto, mais próximo da realidade é esse 25,6. No vídeo do mês passado a gente fez um bate-papo, um brainstorm bem legal de alavancagem e tal, que não adianta só olhar o número aqui, que isso não quer dizer PN, né? O famoso porra nenhuma, né? Você pode ter uma alavancagem baixa, né? Vamos imaginar que se o XPML tivesse só a parcela da SIM, 630 milhões de reais, né? Que seria uma alavancagem frente a um fundo que tem um ativo de quase 8 bi de reais, seria uma alavancagem de menos de 10%, mas ele não teria caixa para pagar, então não adianta nada. Né? Já falei isso com vocês. A alavancagem não é só olhar, ai, é 26%, tá tudo certo, não é muito. Ai, é 40%, nossa, é muito, ferrou. Não, isso não quer dizer nada. O que depende é como ela está diluída, distribuída durante o tempo. Então a gente sabe que tem essa parcela puxada para ser paga agora em dezembro. Aí ele fala, né? Assim, cara, ele não fala mais nada. Ele fala que, né, que eles podem 3 opções, na verdade agora são 4 opções para resolver o problema. Na primeira é venda de ativos, né? As 3 são óbvias, galera. A outra é emissão de cotas e a última é alavancagem. E aí eu coloquei a quarta opção que é marketing, né? Vocês devem ter percebido aí recentemente, né? Certos influenciadores grandes fazendo vídeos sobre o fundo, né? E curiosamente, até engraçado, toda vez que eu vejo isso, eu acho super engraçado, porque é um influenciador grande comprando cotas do fundo, fazendo um vídeo falando da situação e falando que tá tudo bem e que é isso mesmo e tá tudo certo, sendo que esse grande influenciador, a XP, tem participação nele, da empresa dele, então, tipo. E o conflito de interesses, onde fica nisso aí, né? A gente viu a CVM, ela agiu muito para acabar com a farra dos assessores, né? Pois é, tá precisando também agir na farra dos influenciadores. Seria muito bom, né? Num vídeo que fosse sair na internet, se o dito cujo, né? Se os influenciadores aí que tem que é alguma empresa grande tem passando por trás, fosse falar, tivesse que dar um disclaimer no início do vídeo. Olha, vou falar do fundo ABCD. E a gestora do fundo ABCD tem participação no meu grupo, me patrocina, tem participação no meu grupo econômico, fazemos negócios juntos, tá bom? Dito isso, eu posso começar o vídeo. Porque, cara, né? Imagina. Você vai falar mal do negócio do seu patrão? Você não vai, né? Não vai. Você vai virar e falar, ah, não, esse negócio aqui do meu patrão é uma bosta e tal, não compra não. Ah, né? Parece. Mas enfim, aí você quer sacanagem, viu, galera? Tô tirando sarro. Mas é marketing, né? Pra ver se tenta levantar as cotas aí. Sacaneando. Mas enfim, galera, a situação do fundo não mudou. Visto os últimos meses aí e tal, né? A gente vê a cota fechou um pouco o gap aqui frente ao patrimonial, mas ainda tem esse gap. A liquidez segue boa. A parte de disponibilidades aqui do fundo, lembrando que ele considera aquele valor todo, com tudo de disponibilidade que ele tem. Por exemplo, tem que lembrar que o CRI conversível aqui, eu acho muito difícil ele vender os CRIs que ele tem conversível, que são, é o CRI do Pátio Higienópolis, por exemplo, está aqui dentro. Então, a posição de caixa mesmo é muito mais próxima disso aqui, né, de 100 milhões de reais. Tem um pouco de fundo imobiliário, ele até vendeu, não, se a gente pegar o relatório do mês passado, ó, não atualiza, não, quer ver, cadê? Não, desse aqui, ó.
a gente pegar esse relatório aqui do mês passado, estava 90, subiu para 94, pouca coisa. Então aquela venda que ele realizou, eu acho que eles não atualizaram o gráfico, né? Aparentemente. Mas enfim, se tiver atualizado, nós estamos falando de um montante, eles venderam, quer ver quanto que foi? 66 milhões. Vamos botar então o caixa foi para 150 milhões. O que é caixa mesmo, 150 milhões de reais. Então, a gente vê aí, o gap ainda existe, né? Não é 388. A gente pega aqui e é 150, né? Com 63 com 630. Então, esse valor aqui é de 543, é 250 milhões de reais a mais. O que leva esse valor lá no final para 800 e poucos milhões de reais. Lembrando que tem a parcela do FL Shops que não está entrando aí. E lembrando que esse valor da SIM corrigido é mais ou menos uns 100 milhões a mais. Então, esse montante ele sobe bastante. E lembrando também que ali não tem o valor da amortização dos CRIs. Aí você vai virar, né, tem aquele argumento que o pessoal fala que não, os 5% da receita que é o tracejadinho que ele pode usar para pagar os rendimentos, pagar de alavancagem. Sim, ele pode usar. Porém, para isso acontecer, para ele usar os 5% da receita, ele tem que fazer o quê? Reter os 5% da receita. E não é o que está acontecendo. A gente vê aqui no ano de 2025, até o mês de maio, ele gerou 247 e pagou 259. Me fala de onde ele vai tirar dos 5%. Você está distribuindo 105% do que está gerando. É? Como é que vai fazer? Não faz, né, galera? Então, assim, eu gosto de falar, mostrar isso para vocês, porque a gente vai destruindo argumentos, quebrando argumentos que estão utilizados para relativizar a situação do fundo, né? E você sabe muito bem, né, também, quando eu falo, eu não gosto de citar nomes, galera, né, para não ter dor de cabeça e tal. Você sabe como é que é o mundo hoje, né, a chatice que é. Então, mas, cara, eu sobre o XPML, eu já comentei isso, né? Eu que levantei essa bola. Se hoje todo mundo está preocupado com o passivo do fundo, se os analistas mamadores da XP estão aí falando sobre e tal, não sei o quê, é porque eu levantei essa bola, né? Enchi o saco aqui no canal. Eu já falei, velho, eu convido quem quer que seja para sentar comigo e fazer um debate sobre o fundo, né? Esses mamadores aí. Queria ver. Fica aí o convite para a gente sentar e conversar sobre a situação do fundo, para a gente quebrar os argumentos, que eu acho isso importante para a gente mostrar a real situação. Mas tá aí, indicadores operacionais foram bons, a gente tem aí bons números aí do Same Store Sales, Same Store Rent, o NOI, uma variação anual legal, vendas metro quadrado também foi boa, enfim, a performance como um todo do fundo, bacana, né? Isso aí não tem nem o que falar, né? Os últimos meses já sido um pouquinho mais fraco, mas esse mês foi bom. Tive a diversificação regional aqui, diversificação para administradores e as últimas compras, movimentações que o fundo realizou. Galera, é basicamente isso que temos para falar de XPML. A gente fica aguardando aí, sendo os próximos capítulos, aguardando alguma venda de imóvel, alguma coisa, né? Tem que lembrar o seguinte: nós estamos em julho. Tem ainda agosto, setembro, outubro, novembro e só. Dezembro já é passado assim. Que eu não sei o dia exato que ela vence, mas temos aí 4 meses apenas. 4 meses para levantar 700 milhões de reais. Aí vamos até fazer um cálculo aqui para a gente corrigir o valor exato, que eu acho legal também, a gente ter o valor na pinta. Quer ver? Aqui, ó. Baixa o fato relevante. Cadê? 629, né? 629, que é o valor que está aqui no relatório, que eles não corrigem esse valor. Bota 630, não corrigem o valor. Eu vou mostrar para vocês o valor real aqui agora. E como é que você pode aprender a corrigir? Você vem aqui, ó. Calculadora Cidadão do Banco Central. Clica. Aí você vem em correção de valores. Em correção, aí você escolhe o índice. Né? Aí tem aqui índice de preço, TR, poupança, Selic, CDI. Você bota o que você bem entender. Aí a gente vem aqui no fato relevante. 629.713. 629.713. 00. Pronto. Vai corrigir a 100% CDI.
Data inicial. Data inicial. Qual data que é essa aqui? 27 de julho de 24. Então deve vencer no dia 27, imaginou, 27 de dezembro agora. Então 27 de julho de 24. 2024. Dia 27. E vai vencer no dia 27 de 12 de 2025. Tá até aqui que eu já fiz outro dia. Corrigimos o valor. Ah, ele não vai deixar porque ele não sabe essa link até lá. Vou corrigir até hoje, viu, galera? Só pra gente saber hoje. Quanto que ela é hoje. Vou colocar uns dias antes, viu, galera? Tem que colocar dia 1º. Será que já tem os dados dia 1º? Tem, pronto. 700 milhões. Te falo um pouquinho mais, né? Mas enfim, 700 milhões de reais. Então não é 629, é 700. Então o valor dessa aqui, ó, é 70 milhões a mais. Então esse 305 não é 305. É 375. Né? Então o fundo tem que levantar 700 milhões de reais em 4 meses. O fundo tem hoje um ativo de 7,8 bi. Legal, é um ativo grande. Né? Só que tem que vender 10% em 4 meses. Então, assim, galera, as cartas estão na mesa. Né? Façam suas apostas. É muita coisa para vender. Né? Muita coisa para vender. Vamos ver como é que eles vão fazer para resolver esse pepino aí. Eu estou muito curioso para ver qual solução que eles vão aprontar, como é que vai ser e tal. Se vai ter rolo, se não vai ter rolo, se vai ter uma venda. Ah, vendemos o nosso portfólio para o CPSH da Capitânia, parte, né, de portfólio para o CPSH da Capitânia. Lançamos um novo fundo setipado, XP Premium Ultra Mega Blaster Mall, sabe? Eu não duvido, cara. Eu não duvido de nada dessas soluções super criativas que tem por aí, né? Então a gente aguarda aí para ver. E assim que tiver alguma novidade sobre esse assunto, eu comento com vocês aí na tela. Bora pra cima, galera. Tamo de olho aí. Tamo de olho, vamos ver o que o fundo vai aprontar. E tô muito curioso e muito interessado nessa situação toda do XPML. É muito importante, pessoal, a gente acompanhar, né? Mesmo não sendo cotista do fundo e tal, não sei o quê, é bom acompanhar esse tipo de situação para a gente ver o que o fundo está aprontando, o que ele está fazendo, como é que está sendo e tal, porque, cara, não é fácil. Não é fácil mesmo, e isso é bom. O aprendizado sempre é válido, beleza? Então tamo junto, até a próxima. Fui!